Olá! Vamos à nossa aula de matemática hoje, então dia 27 de novembro, sexta-feira, aula 8, lá na apostila de vocês na página 69. Nossa última aula de matemática desta apostila número 5, certo? Semana que vem, então, a gente já inicia com a apostila número 6, correto? Hoje, então, na aula de matemática, nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre volume, que a gente iniciou na aula passada. Ontem que a gente fez algumas atividades, né? Vimos o sistema de medidas e vocês fizeram algumas atividades. A gente já sabe que os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais. Eles ocupam lugar no espaço, ele tem uma forma, certo? Por isso a gente diz que ele tem volume. A gente pode encontrar esses sólidos de inúmeras formas. Eles podem estar na forma retangular, circular, quadrangular ou ainda outras formas. Todos eles podem possuir, então, volume e capacidade, certo? As unidades de volume mais utilizadas, que a gente viu ontem todas, né? Mas quais são as que a gente mais usa? O metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Então, a gente vai usar essas que são menores, né? A gente não vai trabalhar com quilômetro, com hectômetro, vamos usar essas medidas menores, então, no nosso cotidiano. Normalmente, a gente se depara com problemas, não nós crianças, né, mas os adultos mais, que envolvem o uso dessas dimensões, comprimento, largura e altura. Tendo essas medidas, a gente sabe que vai ser alguma coisa tridimensional, né, vai ter um volume, então a gente consegue calcular as medidas de metros cúbicos e do volume de uma figura, tá? Deixando bem claro, então, que a unidade fundamental do volume é o metro cúbico, né? O metro cúbico, ele é representado pela letra M minúscula, com 3 lá em cima dele. Essa medida, ela corresponde, então, ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, tá? Então, ele tem 1 metro nas arestas dele, certo? Seria, então, um cubo grande, né? De 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro cúbico, seria ele cheio de alguma coisa, certo? E só para lembrar, né? Naquela tabelinha de vocês lá, tem as 7 medidas principais que a gente usava lá para medir comprimento, né? Tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, que é a principal medida, né? E depois tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui, para medir volumes, lembrando que é tudo cúbico. Então, nós vamos ver metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, porque a gente está falando de volume. Lá na apostila de vocês, então, façam a leiturinha do texto, volume, lá na página 69, e depois façam as atividades propostas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem para a Pro ali no WhatsApp, tá bom? Bom trabalho para todo mundo!